Os irmãos já podem abrir a Bíblia ali. Eu vou aproveitar e fazer um anúncio. Daqui a 2 semanas, não esse domingo, no outro, às 10h30 da manhã, nós vamos ter uma assembleia ordinária. Tá ok? Então toda a igreja está convidada a participar. E aproveito também, se você ainda não foi batizado, gostaria de ser batizado, se você já tem Jesus como Salvador, você deve. E aí você nos procure. E também, se você deseja ter parte nessa igreja, se tornar membro, é um bom momento para fazer isso, porque daqui a 2 semanas nós temos essa assembleia e também podemos tratar dessa questão, se tudo estiver em ordem aí com a sua vida também. Amém? Levanta a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração de confiança, de fé. Essa é minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente declaro: minha mente está atenta, meu coração está receptivo, e eu serei transformado em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite eu quero falar da história, ou um pequeno trecho da parte da história do rei Ezequias. Ezequias, um rei, começou a reinar com 25 anos de idade, tornou-se rei de Judá, a parte sul de Israel. A parte norte já havia sido tomada pelos assírios. Ele reinou de 715 a 686 antes de Cristo, portanto 29 anos aproximadamente. Ele foi capaz de fazer uma grande renovação no estado de Israel, naquela parte, e ele foi capaz de liderar o povo num grande avivamento espiritual. Esse avivamento foi impressionante, e houve a destruição de toda a idolatria, a purificação do templo, a restauração dos cultos, a restauração das festividades, principalmente a Páscoa. E além disso trouxe uma reforma muito abrangente, reforma não só espiritual, mas também política e moral na nação. Então, nós vamos no 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías, por vários capítulos de cada um desses livros. Lá conta a história de um outro ângulo, mas a mesma história, e você aprende muita coisa. Vale a pena estudar um pouco a história no contexto dentro do reinado do rei Ezequias. E ele procedeu de um modo muito bonito, que é mencionado na Bíblia em 2 Reis 18:3, que diz: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Esse homem procedeu com retidão diante de Deus. Mas é ruim quando tem esses mas, né? É ruim quando tem um portanto, alguma coisa assim, muitas vezes. Mas acontece que esse homem adoeceu, e ele recebeu de Deus por meio do profeta Isaías. Naquele tempo Deus falava com o profeta, para o profeta dar um recado para o povo ou para a pessoa. E recebeu por meio de Isaías o recado de Deus, que dizia o seguinte: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás dessa doença que você tem. Mas vamos olhar um pouquinho mais de perto, lá em Isaías 38, verso de 1 a 8. Eu leio hoje da tradução da Almeida, e ela vai ser projetada aí para quem quiser seguir comigo. Naqueles dias Ezequias adoeceu,
de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz tudo o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai-te, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra da lança pelo sol declinante do relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Que Deus abençoe a sua palavra e nos abençoe hoje à noite com ela, e que somente ela seja falada hoje à noite. Que Deus nos use e fale com cada um de nós. Amém? Eu quero dividir esse trecho que nós lemos em 3 partes. Era 5, mas eu resumi 3. E a enfermidade de Ezequias, a oração de Ezequias e a resposta de Deus a Ezequias. E nós temos como texto hoje à noite a chave para as causas impossíveis. A chave para as causas impossíveis. O irmão Marega falou de oração a semana passada. Muito bem. Hoje à noite, parte da mensagem, ou quase toda ela, é dirigida a essa questão, porque a chave para as causas impossíveis é realmente a oração, está em Deus. Mas note a enfermidade de Ezequias, um momento muito duro e triste na vida dele. Ouvi da boca de Deus tais palavras, é ou não é verdade? E já estava doente, sofrendo com aquilo lá, e vem essas palavras. E eu quero dizer algumas coisinhas antes sobre tribulações, porque Jesus falou que nesse mundo a gente ia ter aflição, ia ter tribulação, e é verdade, ninguém escapa. Primeiro, tribulações muitas vezes são imprevisíveis, não é? Ela não avisa, olha, eu vou chegar e tudo mais. Muitas vezes ela aparece na nossa vida bem abruptamente, como diz no bom sentido, mete o pé da porta da nossa vida e entra e faz o arraso que ela almeja fazer, e aí então o nosso mundo cai, o nosso chão some e nós entramos aí dentro de um sistema de tribulação muito duro. E foi o que aconteceu com Ezequias. Já estava sofrendo com essa dor, de repente veio uma resposta, e da onde veio a palavra, né? Dizendo, olha, a tua ficha foi chamada lá, e você vai, então prepara a tua casa aí, prepara as coisas, ajeita, fala com quem você quer falar, e deixa tudo certinho. E quem vai dar sequência no teu reino e tal, porque, cara, não tem jeito, você vai, Deus diz que você vai, não é? Foi isso aí. E receber uma notícia dessa não é nada legal. E aparentemente ele estava gozando de uma boa saúde até então, até ficar com isso daí, tudo andava redondinho no reino, estava tudo certo. A ameaça havia dos assírios atacarem, mas Deus estava ali com eles. E
aí vem essa notícia. Então, tribulação, elas são imprevisíveis. Quando tudo parece estar muito bem, ela aparece. Não foi convidada, nada, né? Ela vem. Tribulação também são democráticas. Elas vêm para todo mundo. Ela vem para o pobre, ela vem para o rico, ela vem para o bonito, vem para o feio, né? Vem para crente, vem para descrente. Ela não escolhe. Ela simplesmente vem. Alguns pensam que cristão não tem tribulação. Tem sim. E aqui está um exemplo de né? Um homem temente a Deus, andava nos caminhos de Deus, andou em retidão, fazendo a vontade de Deus, e a tribulação veio na vida dele. Outra coisa sobre tribulação, que muitas vezes elas são evitáveis, outras vezes inevitáveis. Às vezes a pessoa está passando por tribulação porque ela não evitou, não é verdade? Ela aprendeu algumas coisas, está tratando a mulher de um jeito errado, está tratando o marido de um jeito errado, está tratando a família de um jeito errado, está trazendo um certo contexto dentro do lar, que aí a coisa descamba, e aí a coisa fica feia, como dizem por aí. E aí a pessoa vem e fala: olha, eu estou passando por uma tribulação, mas podia ter evitado. Podia ter evitado se agisse direito. Muita gente sofre tribulação, depois chora tribulação, mas o problema é que ela não evitou aquilo. Ela deu os passos errados e aí sofre. E aí paga a pena. E aí vai em todas as áreas da vida, não é? Então ela podia evitar, mas não evitou. E nós temos que prestar atenção nisso. Porque às vezes nós achamos sarna para se coçar, porque nós vamos desobedecendo a Deus e achando que está tudo bem. Mas lá na frente acontece alguma coisa, e aí nós vamos falar: poxa, por que isso foi acontecer comigo? Você podia ter evitado lá atrás, mas não evitou. Agora você vai ter que trabalhar, né, para ver se você consegue sair desse lugar que você está. E às vezes elas são inevitáveis. Elas vêm e a gente não pode fazer nada, está fora do nosso alcance. Não tem ninguém que possa ajudar. Muitas vezes nós já buscamos ajuda aqui, buscamos ajuda ali e tal, e nada resolveu. Me faz lembrar daquela mulher com fluxo de sangue que nós vemos na Bíblia, né? A Bíblia fala que aquela mulher foi em todo lugar, que ela gastou tudo que tinha e nada deu certo. E aí vem Jesus vem e ela fala: se eu simplesmente tocar na veste dele, eu serei curado. E assim ela procedeu, assim ela foi curada. O tema dessa mensagem, me lembro que eu preguei naquele dia, foi: Jesus é a última esperança do sofredor. Quando a gente acha que não tem mais esperança, Jesus é a esperança. É ou não é, irmãos? Os irmãos, imaginem comigo. Há tribulações que aos olhos humanos não tem jeito, não tem jeito de resolver, é causa perdida, é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Até mesmo quando foi Deus mesmo que disse a tribulação que viria. Porque no caso do rei Ezequias, foi Deus mesmo quem falou para ele: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Deus da esperança. Mesmo ele, nessa situação, nós vemos que Deus é o Deus da causa impossível. E é até engraçado, a gente imagina comigo, porque naquela época era muito comum ninguém querer levar notícia ruim para o rei. Porque muitas vezes, dependendo do rei, levava notícia ruim para ele, ele mandava matar. Vocês sabem que na história acontecia isso. Então, se o cara tinha que dar uma notícia ruim, ele tinha que pensar muitas vezes. Primeiro, que ele podia morrer se não desse a notícia. Segundo, podia morrer se desse a notícia. Então era ali entre a cruz e a espada.
E estava que nem, dizem, como diz o caipira, que nem roupa em boca de cabra. E quem conhece cabra sabe o que eu estou dizendo. Se puxar, rasga, e se deixar, ela engole. Então é causa perdida, né? Mas estava lá a situação. Eu fico então até imaginando o rei Ezequias num sarava daquela, tipo uma ferida, uma úlcera. E se eu não me engano, num dos lugares na Bíblia fala, acho que era no estômago, do lado de fora. E ele chamava médicos e médicos, podia pagar, podia mandar vir de longe. E talvez os médicos não queriam falar, não tem cura não, né? Então a gente não sabe a cura desse negócio. Talvez os médicos até falam, não, fica tranquilo, nós vamos dar um jeitinho. Mas depois o médico saía daí, conversava com outro médico, fazia uma reunião. Eles falavam, cara, aquilo lá não tem jeito não, o rei vai morrer. Mas quem vai falar para ele? Eu não. Ninguém quer falar nada para ele. E todo mundo enrolando o rei Ezequias, imagino eu. E ele vendo a situação, ele estava ficando preocupado. Esse treco não sara, os caras falam que sara, mas não sara. E eu estou ficando ruim, estou ficando ruim. E ele, que não era bobo nem nada, acredito eu que estava desconfiando, a coisa está feia. Mas quando ele desconfia que a coisa está feia, vem Isaías e fala, está mais feia do que você pensa, não é? Deus falou que você vai morrer desse treco aí e tal, então fica esperto, arruma a tua casa. Aí lascou tudo, né? Aí a coisa desandou. Eu vejo essa história, eu até lembro um fato que aconteceu comigo, só que um pouquinho inverso dessa situação. Em 2021, março de 21, na semana do meu aniversário, minha esposa e eu fomos internados com Covid, não é? E alguns da igreja também, e estava em plena crise aí. E nós ficamos aí um mês e uma semana, a minha esposa internada. Mas aconteceu um fato lá que eu quero dar um testemunho de Deus. Testemunho de Deus, fica gravado aqui. Algumas pessoas têm aí uma certa resistência com o que eu vou falar. Eu não estou preocupado com essas pessoas. Eu estou preocupado por dar um testemunho para Deus. Mas eu me preocupo em que as pessoas encontrem esse consolo em Deus, nas circunstâncias de sua vida. Então eu estava lá acamado, internado, com febre que não passava. E foi passando, foram trocando os antibióticos, e trocando antibiótico, e chegamos no 5º e último antibiótico e nada resolvia. Aí um certo momento, já para o início da 4ª semana, o médico entrou, ele nem veio do meu lado, eu estava logo entrando, do ladinho ali, perto da porta. O médico pôs a cabeça assim, mostrou parte do corpo, falou, seu Edivaldo? Eu falei, ele mesmo. E ele disse o seguinte, eu quero dizer para o senhor que nós já fizemos de tudo o que estava ao nosso alcance. Demos todos os tipos de antibiótico e nada resolveu. Então eu digo para o senhor tem que acertar alguma coisa com alguém, com a sua família, arrumar alguma coisa. Eu falo para o senhor que hoje é o dia do senhor fazer isso. O senhor entendeu o que eu quero dizer? Eu falei, entendi, senhor. Tá bom, obrigado. E o médico foi embora. E o dia foi. Eu pensei, bom, não tenho nada para acertar com ninguém, não devo para ninguém, não estou magoado com ninguém e não sei de ninguém que está magoado comigo. Está tudo bem entre eu e minha esposa, mas também não dá para falar com ela, ela está em coma no TI, não é? E tal. E eu com Deus está bem, também. Então eu orei a Deus, falei, senhor, o senhor sabe que o que está acontecendo, o senhor ouviu a notícia do médico, o senhor tem a palavra final, se o senhor quer me levar, então o senhor é que sabe, e eu quero estar bem com o senhor, estou bem com o senhor, eu estou em paz, o senhor faz a tua vontade. Mas se o senhor acha que eu tenho um trabalho aqui ainda nesse mundo, que eu ainda posso ser bênção na vida de alguém, não é? Se ainda o senhor consegue me usar, então o senhor vê o que o senhor vai fazer, não é?
E fiquei na paz, irmão, até esqueci do que o médico falou para mim. Aí chegou a noite, durante o dia vinham tirar sangue, vinham medir pressão, temperatura e tudo mais. A notícia não tinha mudado nada. Chegou aquela noite, eu tive um sonho que eu sei que foi de Deus, foi Deus falando comigo. Isso é muito forte para mim. Eu tenho assim uma certa resistência quando as pessoas falam, tive um sonho, isso, aquilo, e eu falo, né? Lá vem coisa, né? A pessoa come uma feijoada antes de dormir, tem sonho, daí fala, Deus me falou, né? Deus isso. E Deus fez, não falei nada, não tem nada a ver comigo, né? Então tem dessas coisas, não é verdade? Aí é outra, como Paulo falou, fruto da imaginação dela, né? Mas vamos lá. Então eu tive esse sonho, ele foi muito rápido. Eu tento contar ele rápido, mas não dá para ser tão rápido quanto foi no sonho. E foi assim, eu estava andando num deserto árido, estava ventando, areinha batendo nas canelas, e eu estava num lugar meio semelhante a Negueb, lá em Israel. Montanhas do lado, caminho e tudo mais, naquela situação. Estava andando rápido, parecendo que eu estava fugindo de alguma coisa perigosa. Atrás de mim também vinha uma pessoa me seguindo, também ofegante, e ela vinha me seguindo para proteção, não por outra coisa. Eu percebi isso. E nós caminhamos, chegamos adiante num vilarejo que tinha umas casinhas de madeira e pano e coisas assim, couro, e outras casinhas dentro, na encosta da montanha. E eu procurava ali algum tipo de ajuda, e alguém gritou, todos foram embora da cidade, foram para a montanha, vá para a montanha, vá para a montanha. Então segui para a montanha e essa pessoa atrás de mim. Quando chego na montanha, eu ouço uma voz dizendo, você foi enganado, você foi enganado. E quando eu percebo, vieram leões de todo tamanho, de todo jeito. E havia entre aqueles leões um que liderava, que era um tremendo de um leão muito grande, muito escuro, não é? Forte. E ele vinha para me devorar. Então eu corri na encosta dessa montanha, que era um precipício, e eu desci ali na beiradinha onde dava para me agarrar, e me agarrei a alguma coisa. Esses leões não conseguiam chegar lá, nem o leão grande e forte. Eu vi a garra dele tentando me pegar, mas ele não alcançava, não era longa o suficiente. E de repente tudo ficou escuro, eu estava no fundo, lá embaixo daquele grande precipício, estava lá no fundo, e estava escuro, uma lua bem distante, e na frente da lua parecia uma árvore inclinada, e ali eu não conseguia ver, mas conseguia sentir coisas se movendo do meu lado, e dava medo daquelas coisas que estavam se movendo. A gente não sabe o que é, não é? Então eu estava naquela situação ali, aflito, e de repente eu escuto um sofá tocando, e logo em seguida uma voz gritando, os caçadores de leões chegaram, os caçadores de leões chegaram. E quando essa pessoa falou, essa voz soou, aquilo que estava do meu redor saiu e foi embora, tudo rápido assim. E eu vi, quando foram embora, percebi mais ou menos o que era, mas nisso veio uma voz do alto, uma voz forte, uma voz suave, uma voz indescritível, uma voz que toca, uma voz que cala na alma, e disse, os leões foram embora. E repetiu, mudou o tom, os leões foram embora. Eu acordei molhado, parecia que tiveram jogado baldes de água em mim. Mas eu acordei, irmãos, com uma paz no coração que eu acho que eu nunca senti na minha vida, com um gozo indescritível, porque ali, imediatamente quando eu abri os olhos, Deus falou para mim, eu te curei, os leões foram embora.
E eu fiquei feliz de saber que Deus me curou, fiquei feliz de que Deus falou comigo, fiquei feliz daquilo que aconteceu, fiquei feliz de um toque que Deus me deu que eu não tinha sentido antes. Bom, estou ali esperando o café da manhã, esperando o banho da manhã, hospital muito ocupado. Entra quem? O médico. Ele entrou ali do mesmo jeito que ele apareceu na noite passada e me deu aquele recado. Ele falou: Edivaldo? Pois não, doutor? Ele falou: e aí, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ele falou: você tomou providência do que eu falei para você? Eu falei: ih, doutor, fica tranquilo, os leões foram embora. O médico olhou para mim e falou: ixi, ele está com febre ainda. Ele não falou, mas eu acho que ele pensou, ele falou assim: essa febre está fazendo um mal terrível para ele, né? Aí eu falei: doutor, fica tranquilo, fica tranquilo. E ele já virou, saiu, não quis nem ouvir a história. Eu ia contar a história para ele, mas ele foi embora. Aí veio a enfermeira: seu Edivaldo, bom dia, Então, vamos tirar a temperatura? Eu falei: manda bala, tira a temperatura. Ela falou: peraí, vamos tirar de novo. Então, tirou. Oh, o senhor está sem febre. Eu falei: os leões foram embora. Ela: o quê? Falei: depois te conto, né? Os leões foram embora. Aí o que acontece, irmãos? Os leões, eu estava fugindo de uma coisa que eu não sabia o que era, uma coisa que ia tirar a minha vida. Então tem o Covid, tem o diabo, tem, não é? E tal. E eu não sabia como me proteger dessas coisas. Atrás de mim vinha uma pessoa que era dependente minha, que está aqui, a minha esposa, que também estava doente, também estava correndo a mesma coisa, não é? E eu buscava ajuda em vários lugares, alguma coisa que pudesse socorrer, mas nada podia me socorrer, nada trazia alento, nada me assegurava, nada me tirava daquele perigo. Alguém deu recado, mas o recado foi enganoso. A gente é enganado ao longo do caminho. Mas quando a gente está num momento difícil, tem sempre alguma voz e algum tom que vem de Deus. Quando eu estava lá embaixo, no fundo do poço, pronto para ser morto, pronto para ser devorado, e Deus não deixou, porque eram os leões que estavam lá embaixo, não é? Deus não deixou. Aí vem os anjos do Senhor, tocam e batalham, e aí vem essa voz que fala: os caçadores de leões chegaram. E quando Deus manda os seus caçadores de leão, meus irmãos, aí os leões vão embora mesmo. E aí foi embora os leões, que eram a doença, que era Satanás, e sei mais o que tinha ao longo do caminho, e Deus trouxe a cura. Essa é a interpretação do sonho, e foi exatamente o que aconteceu. E a minha esposa, naquele mesmo dia, foi extubada, e dessa vez tinha dado certo, e em 2 dias depois ela estava do meu lado da minha cama. Isso é raro acontecer em hospital, hein? Certo? Eles colocaram ela do meu lado, fizeram a maior festa e tudo mais. Aliás, Deus usou esse servo de barro aqui, esse vaso de barro, para levar muita gente para Jesus, e para chegar no final da minha partida, do dia da minha partida, receber muitos bilhetes de enfermeiras e até recados de médicos, de falar que aquela ala do hospital, aquele setor 5 do hospital, foi abençoado com o melhor paciente que eles já tiveram, não é? E eu fiquei assim lisonjeado com isso, eu até chorei. Aí eu falei assim: mas não fui eu, foi Deus, né? Foi Deus, porque as pessoas vinham ali desesperado, e o doente Deus usava para trazer esperança, não é? Enfermeiras, acompanhantes e até mesmo pacientes que foram passando ao longo do tempo. Eu acho que Deus me segurou lá aquelas 4 semanas, não só para me ensinar algumas coisas, não só para se revelar para mim de alguma forma, mas Ele também usou
para trazer o Evangelho para muita gente, para vários crentes voltar para a igreja, não é? Porque eles iam ouvindo certas coisas enquanto eu ia falando com alguém. Aí eles voltaram e falaram: pastor, eu estava ouvindo o senhor falar, eu decidi que eu preciso voltar para a igreja, eu estou desviado. E assim vai acontecendo. Mas eu me vejo aqui que foi o contrário. Talvez os médicos de Ezequias falassem: não, você vai ficar bom. O meu falou: não, você vai morrer, não é? E o Deus falou para Ezequias: você vai morrer, mas Deus falou para mim: você vai viver, não é? A história foi o contrário, mas as experiências com Deus são maravilhosas, como foi maravilhosa a experiência de Ezequias com Deus, porque aí vem o que segue na nossa história, o que Ezequias fez no momento de tribulação, no momento em que ele se encontrava numa situação em que as causas ou a sua causa era impossível. Ele ouviu do próprio Deus: você vai partir, né? E aí então a coisa estava bem feia. Mas o que Ezequias fez? Ele orou a Deus. Ele virou, diz o texto, para o lado da parede, e aos prantos e quebrantado de coração, ele ora a Deus. Veja que interessante, irmãos. Mesmo com essa notícia, ele não perde a fé e não perde a esperança, porque nós vemos mais adiante o que ele ora a Deus. Quando todos os recursos forem embora da sua vida, quando você procurou todas as coisas e você não tem recurso mais algum, saiba de uma coisa, que ainda há esperança para aquele que sofre, ainda há esperança para aquele que vê que não há esperança alguma, porque Deus é a nossa esperança, Jesus Cristo é a nossa esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, mas para o crente a esperança nunca morre, porque a nossa esperança é Deus, o Deus eterno. A oração é a chave para que as causas impossíveis seja resolvida pelo Deus que faz o impossível. Ela abre as janelas e portas do céu, ela dá acesso ao trono de Deus, ela viabiliza a ação de Deus. E a oração de Ezequias tocou o coração de Deus. As palavras que Ezequias usou tocou o coração de Deus. É interessante, irmãos, quando você lê só aqui em Isaías 38, você tem uma interpretação. Mas quando você coloca em outros textos dentro da Bíblia, você coloca tudo junto, você vê exatamente como aconteceu a sequência. Aqui deixa confuso, mas a sequência é da forma que eu lhe descrevo. Ezequiel, ele pega então, depois de receber essa notícia ruim e tudo mais, ele ora a Deus, e ele começa a falar a Deus, ele começa a pedir cura a Deus, e ele diz assim, versículo 11: eu não verei mais as suas ações na terra dos viventes. Em outras palavras, Senhor, eu vi tantas ações tuas na terra, mas agora se o Senhor me levar, eu não vou ver mais, não é? E eu gostaria de ver mais. E ele viu mais. Verso 13: esperei pela tua cura, mas vou morrer. Ele demonstra a tristeza, o quebrantamento dele. Verso 16: cura-me, Senhor, e faze-me viver. Ele está pedindo para Deus, está insistindo em sua oração. Verso 17: sei que a amargura que me veio, ela veio para me livrar a minha alma da corrupção. Ou seja, ele fala: eu aprendi a lição, Deus, eu fui amargurado para me livrar de eu cair. Sei que também lançaste os meus pecados para trás de ti. Ele fala também: sei que o Senhor já perdoou os meus pecados, que não é por conta dos meus pecados. Verso 18: se eu for para a sepultura, não poderei mais te louvar aqui na terra. Senhor, quem vai te louvar aqui? O Senhor sabe que eu te louvava, eu queria continuar te louvando, mas se o Senhor me levar, não vou te louvar mais. Verso 19: não poderei mais ensinar os meus filhos a tua verdade. O Senhor sabe que eu ensino para os meus filhos a tua palavra, que eu encaminho eles nos teus caminhos, e se eu não estiver aqui, eu não vou poder fazer isso.
Aí verso 20, salva-me para poder tocar os instrumentos todos os dias na casa do Senhor. Está dizendo que ele quer louvar e servir a Deus na casa de Deus. Mas se o Senhor não me salvar, eu não vou poder fazer isso. Aí Deus manda o recado por meio de Isaías e fala para ele o que os irmãos sabem da história, que Deus iria curá-lo. Vem então a terceira parte, a resposta de Deus. E quando Isaías vem falar com ele, e Isaías disse: olha, Deus vai te curar, ele pede a Isaías um sinal, mas eu falo mais adiante. Às vezes a resposta de Deus das nossas orações são negativas, irmãos. Nós não gostamos de respostas negativas, mas são boas, porque Ele sabe o melhor. Quanta coisa que eu e minha esposa pedimos para Deus e Deus falou não, a gente não entendia porque é que Deus não fazia aquilo, mas mais na frente nós falamos, graças a Deus, Deus não fez aquilo, não é verdade? Foi um livramento, Deus não fazer aquilo lá, não é? Então a gente não entende. O apóstolo Paulo pediu para ser curado, Deus falou não, não é? E ainda ele explica, olha, essa doença é para o teu bem, para que você não se ensorbebeça. Então aguenta aí, eu vou te dar graça para você aguentar, tá? Vai para frente, eu não vou te curar não. Mesma coisa aconteceu com Davi numa circunstância diferente, e assim vai. Então às vezes Deus fala não, irmãos, mas se Ele falar não, se Ele não fizer, saiba de uma coisa, para o seu bem vai ser. Ele não vai agir contra você, Ele é por você, principalmente se você anda nos caminhos do Senhor. Às vezes Deus cura de imediato. Deus vem vindo, está ali o cego ouve que Jesus está passando, ele tem alguma ideia de quem é Jesus, aí ele levanta lá em Lucas 18:38 e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele repete, a turma manda: cala a boca, fica quieto, você está perturbando, deixa eu ver. E ele continua falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para tudo que está fazendo, manda todo mundo: quem está me chamando? Aquele cego ali, aquele mendigo lá, traz ele aqui. E aí, o que você quer que eu faça? Senhor, eu sou cego. Na hora o homem começou a ver. Então é na hora que ele pediu, já respondeu. Outras vezes, irmãos, Jesus curou meio que na hora, mas ele usou outro argumento. Vem um cego, fala com ele, fala que quer ver, Jesus gospe no chão, cata a saliva dele com um pouquinho da terra, da poeira do chão, faz uma laminha assim, né? Uma coisa bem higiênica, né? E tal, e põe no olho do homem, dos dois olhos lá, né? Aí fala: vai lá, lava lá o olho. E o homem começou a enxergar, né? Aí, quem te curou? Não sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Isso aqui já é de uma outra história, né? Às vezes a gente mistura a história, né? Você já misturou a história? Porque tem aquele cara que estava falando, que Paulo estava pregando, e aí ele pregou muito, o cara estava dormindo na janela lá do segundo andar, caiu lá embaixo. Aí foram os discípulos lá e colheram 12 cestos cheios, né? Misturou um pouco a história aí, né? Com os pães multiplicados e tudo mais. Mas aqui, irmãos, olha que interessante. Deus curou o cara, cada um do jeito, não é? E aqui também Deus usa o remédio. Então às vezes Deus usa ali na oração, já cura na hora, não é? Cura um pouquinho depois. Eu me lembro de orar para uma pessoa que estava com um nódulo na cabeça do tamanho de um ovo. Eu vi a radiografia e as coisas lá e tal. Eu fui chamado pela noiva dele no hospital para orar lá com ele. Fui lá, ele estava paralisado, claro, do lado oposto da onde estava lá aquele nódulo grande. Orei com ele. Eu tinha a convicção que Deus ia curar dele ali, que eu ia abrir o olho, ia ver ele, né? E tal, abriu o olho e ele estava lá daquele jeito, todo torto, todo tal, né? Falei: Senhor, né? E fui embora, voltei de a pé para o escritório da igreja, 3 ou 4 quadras ali daquele hospital. Chego no escritório da igreja, quem é? A noiva dele. Liga e fala: pastor, o homem está andando, está falando, está fazendo de tudo,
foram tirar radiografia no hospital da frente porque acharam que a dele estava quebrada, porque mostrou que não tinha nada, não é? Então tiraram o outro, fizeram o exame, não tem nada, está dando baixa aqui no hospital, está indo embora para casa. Então essa aí Deus curou, mas demorou um pouquinho, né? Tem outras que Deus cura, demora algum tempo. Nesse tempo Deus trabalhando. Deus me curou de uma doença incurável. Todos os médicos falam, é incurável. Falavam sobre isso. E eu orei, Deus falou comigo, minha esposa orou, Deus falou com ela também, eu vou curar, mas não vai ser agora, não é? E eu sofria com aquele negócio lá, mas sofria que os irmãos não fazem ideia. E um belo dia eu dou conta que eu não estava mais sofrendo daquele negócio. Falei, mas não é que Deus me curou, não estou sofrendo mais dessa coisa. O que aconteceu? Levou um tempo, mas dentro desse tempo desenvolvi fé, desenvolvi confiança em Deus. Deus fez uma obra que só a gente no meio da história que vai entender a obra que Deus fez. Mas as coisas são assim, mas Deus trabalha na nossa vida de formas diferentes. Ele não tem só um jeitinho, está entendendo? Ah, se você orar desse jeito, virar a cabeça para cá, dar uma tombada para lá, fazer essa entoação, né? Dar um grito maior, bater o pé e pular para cima, vai acontecer. Não tem jeito, irmãos. O jeito é a oração da fé, do coração quebrantado. Há um Deus que se compadece e que faz a sua obra. E no caso do rei Ezequias, Deus falou, vou curar você, eu vou curar você, não é? Você vai ser curado, ponto, eu vou curar. Mas daí vem Isaías e fala o seguinte, e lógico que o texto dá a entender que foi Deus que deu o remédio. Então Deus falou, faz aí uma pasta aí com figos, aquilo outro e tal, papapá, e passa na ferida que o homem vai ficar bom. E aí fez aquilo lá e Ezequias ficou bom de novo. Olha só, Deus responde às orações, irmãos. Deus responde. Deus é o Deus das causas impossíveis, e a oração é a chave que abre a porta para a solução das causas impossíveis. E note uma coisa sobre a resposta de oração. Primeiro, Deus deu aquilo que ele pediu. Segundo, Deus deu mais do que ele esperava. Deus foi generoso para com ele. Deus não deu mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Deu mais 15 anos para Ezequias. E ele vai além, ele fala, olha, nesses 15 anos, eu vou guardar você, e vou guardar essa cidade, você vai ter paz, os assírios não tomarão essa cidade aqui, você vai estar seguro, vai ser 15 anos de boa, não é? De boa, para você desfrutar. Olha que coisa boa, né? E Ezequias fala, mas Isaías, como é que eu vou saber que Deus vai fazer isso mesmo? Ele não pode mostrar um sinal para mim? E a gente pode até imaginar uma conversa e tudo mais, e falar, Deus pode fazer um sinal para você, né? Ele falou para mim que vai mexer no tempo aí, que vai fazer tal coisa. Você quer que Deus adianta o relógio ou que Deus atrasa? Isso aqui é eu falando, né? Ele falou, para frente o relógio vai, para trás, né? É difícil. E na verdade o relógio é o relógio do sol, que você já viu, conhece, não é? Alguém aqui usou muito tempo o relógio do sol? Claro que não, né? Só vê aí em museu e em algum lugar que vai passear, vê lá algum relógio do sol. Mas está lá a marca do relógio no chão, tem um ponteiro inclinado de uma certa forma, posicionado de um certo jeito com o sol. E conforme o sol vai levantando ou vai caindo, ele vai mostrando a sua sombra e vai mostrando que horas são, não é? Então esse é o relógio. Então Ezequias fala assim, bom, que o sol recue. Deus fala, então o sol vai recuar, a sombra do sol no relógio vai recuar, não é? E não é o sol que recua,
É a sombra do sol no relógio. Porque o sol... Vou explicar uma coisa interessante para você. Eu gasto 3 minutos, mas vale a pena isso aqui, se é que você não sabe. O dia solar tem quantas horas? Solar. Ó, já ficaram preocupados. 24, claro, né? O dia solar tem 24 horas, não é? Que é a rotação da Terra em torno de si mesmo, que é 360 graus. Muito bem. Então a Terra, ela gira em torno de si mesmo, e para ela dar uma volta completa, o Sol está parado, ela dá uma volta completa aqui em torno do Sol, então ela dá uma volta de um pouquinho mais de 360 graus para ficar tudo bem completo, na verdade, não é? Muito bem. Se tem 360 graus, recua 10 graus. Primeiro vamos fazer a conta mais fácil. Se recuar 15 graus vai equivaler... Quanto que dá essa conta? Tem que fazer de cabeça. Alguém está com a calculadora? Vai dar 1 hora. 15 graus dá 1 hora. Mas diz o texto que recuou, o sol, a sombra do relógio recuou 10 graus. Isso então dá 39 minutos e 50 segundos, não é? De recuo no relógio. Atrasa o relógio esse tempo, 39 e 50 segundos. 40 minutos, em outras palavras. Agora, acaba sendo um pouquinho mais, sabe por quê? Olha que interessante, irmãos. Olha o tamanho do milagre. Eu estou mostrando o tamanho do milagre que aconteceu aqui, né? Acontece que a Terra, ela tem um diâmetro de 1.742 quilômetros, certo? 12.742 quilômetros. E para a gente saber o comprimento ou o perímetro da Terra, começar daqui da igreja e dar a volta no mundo bem retinho e voltar aqui de novo, é o perímetro ou o comprimento. Você faz o quê? Perímetro é igual ao diâmetro vezes π. Estão lembrados? Matemática? Então, aí você faz o diâmetro, que eu já falei para vocês, vezes π. Π é um fator, um exponente matemático que vale 3,1416 blá 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 blá, né? Na verdade 3,1415. A gente resume para 16 quando vai fazer uma conta de milésimos, não é? Então esse aí é o π. Então você vai ver que a Terra, ela vai ter no seu diâmetro 40.075 quilômetros aproximadamente. A Terra também, ela tem um peso de 6 sextilhões de toneladas. Tem zero aí que a gente não sabe contar mais, certo? Esse é o peso da Terra. E a Terra também, na sua tangência, não no eixo, mas na sua tangência, ela vira numa velocidade de, olha a velocidade, 1.700 quilômetros por hora. Então nós estamos aqui, mas na verdade nós estamos rodando com a Terra 1.700 quilômetros por hora. Se Deus, na hora de parar a Terra, Ele para bruscamente, pum, parou a Terra para retornar, o que acontece? Primeiro todo mundo morre, porque todo mundo vai, vaza a parede, vaza tudo, ocorre tsunami, montanha cai, prédio cai, porque separa abruptamente uma coisa a 1.700 km por hora, arrasou com a Terra. Então a gente deduz que Deus recuou, mas recuou assim, foi parando, parou, pronto, agora ele recua, certo? Depois para começar de novo. Se não se começar assim, o contrário acontece, correto? E aí vem o pessoal da astrologia, e eles falam assim, estudamos os astros e tudo mais e tal, e nós constatamos que tempos atrás a Terra parou por quase 1 hora.
Vocês descobriram agora? Está lá na Bíblia. Deus falou. Está percebendo, irmãos? Agora, quando Deus fez recuar, Ele não foi só a terra que andou, mas todo o universo tem um movimento. Tudo está sob o controle de Deus. Então, está aí Ezequias e fala: Senhor, me dá um sinal, que o relógio recue, né? Que o tempo volte atrás. Então Deus move tudo isso para vocês verem. Por que eu contei toda essa história? Que é muito importante contar tudo isso, para que você veja o poder de Deus. Quando você vê o sinal, para mim o sinal de Deus foi muito maior do que a cura de uma doença incurável. Porque Deus está falando: olha, você está pedindo para mim curar esse negócio, para mim é moleza, olha o que eu vou fazer. Pumba! Controlou todo o universo, com um simples desejo dele, com uma simples palavra dele. Deus pode todas as coisas. Por isso Ele é Deus, Deus das causas impossíveis. Por que é que eu posso orar para Deus por uma coisa que eu vejo, não tem solução, mas se eu tenho fé para orar para Deus, eu vou saber que Ele pode fazer. Amém, irmãos? Isso aqui encoraja muito o meu coração. Isso aqui é bênção para mim. Então, terceiro, Deus dá a Ezequias muito mais do que ele esperava. Foi generoso, deu cura, deu os dias de paz, deu prosperidade, deu um sinal maravilhoso, prometeu paz a Israel. Me faz lembrar de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é maravilhoso, é ou não é, irmãos? Amém ou não? Deus não merece uma salva de palmas? Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Acredito que Ezequias deu graças a Deus, e você vê nas orações dele que ele é grato a Deus e tudo mais. E quando Deus faz alguma coisa, como foi testemunhado hoje, a gente deve vir e dar graças a Deus. A gente deve falar com os outros, dar testemunho aos outros do que Deus fez na nossa vida, do que Deus está fazendo na vida dos outros também. Então chegamos na conclusão. A chave do que estamos falando é que a chave das portas das causas impossíveis é a oração. Por causa da sua doença terminal, Ezequias se via no fundo do poço, Ezequias se via encurralado numa doença mortal. Ele diz lá: a angústia do inferno se apoderou de mim. Ele estava na pior, não é? E aí ele ora a Deus, e Deus faz aquilo que era impossível, a causa impossível na vida dele. Então eu quero fazer um apelo hoje à noite. Se você tem vivido um momento difícil na sua vida, seja a sua causa possível ou impossível, mas você está passando por uma tribulação, é hora de você ficar a sós com Deus, é hora de você buscar a Deus em quebrantamento, é hora talvez de você vir aqui à frente agora, na hora do apelo, e você falar com Deus: Senhor, talvez essa causa não seja impossível, mas eu preciso que o Senhor haja por mim, porque eu não estou conseguindo. Ou talvez eu preciso que o Senhor me dê forças para conseguir. Talvez você está passando um momento que você está pensando: poxa Deus, eu não sei se eu vou aguentar mais, eu não sei se eu aguento mais um dia, eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente e tal. Mas saiba que você tem um Deus que se importa com você, que age a seu favor, que está do seu lado. E isso que parece para você impossível, viver e passar pelo hoje, passar pelo amanhã, Deus vai mostrar que é possível com Ele. Deus é aquele que enxuga toda a lágrima, é aquele que nos visita, nos traz cura, é aquele que nos dá alento. Deus ouve as orações, Deus ouve a sua oração. Talvez você está numa causa perdida na sua vida, talvez é o seu casamento, talvez é a sua família, talvez é a sua saúde, talvez é o seu relacionamento, talvez é uma necessidade sua. Sei lá o que é, mas eu sei de uma coisa: se você orar a Deus, Deus vai ouvir as suas orações. E eu sei que Deus responde às orações.
Ele tem métodos de responder às orações. Ele tem jeito de responder às orações. Ele tem tempo para responder às orações. Mas que Ele responde, Ele responde. E eu te convido você hoje à noite a sair agora do seu lugar, vir aqui na frente e falar com Deus naquilo que você tem necessidade. E digo mais uma coisa: tem pessoas que têm necessidade de uma coisa e nem se fez notado na sua vida que ele tem. É a necessidade da vida eterna. Tem gente que está doente de uma doença espiritual chamada lepra. Lepra espiritual é o pecado. O pecado conduz à morte, não só a morte física. O pecado conduz à morte eterna no inferno, que é a segunda morte. Mas Jesus Cristo oferece cura para essa lepra que mata levando para o inferno. E a cura dele está no seu sangue, no sacrifício derramado na cruz do Calvário a seu favor. E a palavra de Deus diz que aquele que ora a Deus, falando: Senhor, me perdoa dos meus pecados e me cura do meu pecado, me salva. Naquele instante que ela ora, a palavra de Deus diz, naquele instante ele é selado com o Espírito Santo da promessa, ele é curado, ele é santificado, ele é limpo da lepra espiritual e se torna filho de Deus. Então agora, se você está numa situação ou outra, você quer se curvar diante de Deus, quer se prostrar diante dele por algum motivo, eu te convido a vir aqui à frente e eu oro com você, se você quiser.